Alemanha, século XVI. Jesus prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a sua igreja. Ele seria o seu fundamento. A sua graça removeria pecados. Sua palavra iluminaria o caminho e o seu Espírito encheria cada cristão com os dons necessários para avançar em o reino de Deus. Mas houve um tempo em que tudo o que o sacrifício de Cristo havia conquistado parecia reduzido a um ritualismo frio e mecânico. A igreja estava mergulhada em politicagens, conflitos de poder, extorsão e muita promiscuidade. A palavra de Deus, a revelação viva do Senhor em nosso mundo, ia sendo cada vez mais negligenciada, esquecida. Deus então levanta um homem. Ele refletia o espírito de sua época, insatisfeito e inquieto, pois tudo aquilo não lhe parecia mais fazer sentido. Os rituais cheios de hipocrisia, a venda da salvação em trocas gananciosas e absurdas, os mandos e desmandos da igreja. Tinha que haver algo mais. Os textos sagrados já lhe queimavam o peito, e em sua mente e coração uma única verdade insistia: somos salvos pela graça e não por obras, e isso é dom de Deus. Na véspera do dia de Todos os Santos, em 31 de outubro de 1517, ele fixou nas portas da paróquia local os 95 pontos que propunham um debate dentro da igreja. Como era de se esperar, muita oposição se levantou, e a igreja tentou silenciá-lo, mas ele permaneceu firme na convicção que o Espírito lhe concedia. Mesmo a mais forte das oposições não conseguiu apagar aquela chama. A viva revelação de quem Deus era e de como sua graça havia restaurado o homem, agora tomava conta de todo o seu ser. E essa revelação não ficou presa dentro dos muros da igreja ou dos castelos, mas ganhou as ruas e o coração das pessoas. Entrou em suas casas, restaurou-lhes a fé, reacendeu a esperança. A verdade do Evangelho foi resgatada e a igreja foi sendo reformada, porque um homem contra os poderes de sua época se rendeu à autoridade das Escrituras. Trouxe Cristo de volta para o centro da vida, celebrou o presente da graça de Deus e a gratuidade da fé e decidiu viver uma vida para a glória de Deus. A igreja brasileira hoje precisa dessa verdade. Nós precisamos dessa reforma. Mateus capítulo 5, vamos ler juntos a partir do verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Verso 16, assim brilhe a luz de vocês dentre os homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. A nossa luz brilha diante dos homens, para quê? Para que, brilhando ela, as pessoas que a virem glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 10, nos diz assim: cada um exerça o dom que recebeu, para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. De forma que em todas as coisas, leia comigo, de forma que
em todas as coisas, Deus seja o quê? Glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite em que teu povo tem se reunido para glorificar ao Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade, nós que somos imperfeitos, falhos, indignos de sequer levantar o rosto na tua presença, mas em Cristo Jesus fomos justificados. O Senhor nos colocou de pé, o Senhor nos renovou a vida, a alma, a existência, e nos chama para uma caminhada contigo. Que esta palavra de hoje, Deus, melhore essa nossa caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, como eu falei anteriormente, hoje nós encerramos esta série que já vem durando 4 domingos, na verdade 5, porque o pastor Carlos Alberto esteve conosco. E durante o mês de outubro, que é esse mês de menção e de celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, nós falamos e optamos por abordar aqueles 5 pontos principais que a Reforma destacou, que falam das solas, que no latim significa somente. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, e toda a glória seja dada somente a Deus. É sobre ela que nós queremos falar hoje, sobre esta vida que dá glórias a Deus. Na época de Lutero, havia um problema em relação a quem estava recebendo glória dentro da igreja. Como eu mencionei, naquela época, nós estamos falando de um fim de um período, na verdade estava caminhando para um fim de um período chamado a Idade Média. Naquele período histórico, estar na igreja era o que havia de mais importante para a vida de um homem e de uma mulher. Não estar na igreja era não apenas mal visto pela sociedade, como internamente haveria talvez aquele sentimento de ausência, de significado e de propósito. Então, dentro da igreja, a grande liderança, o alto clero da igreja, deitava e rolava com tanto poder nas mãos. Então, ao invés de estarem dedicando somente a Deus toda a glória, o que se fazia na época, a igreja romana, ela dividia esta glória com outros seres, humanos e angelicais. Alguns pais da igreja, alguns grandes homens e mulheres de Deus, como é o caso da Maria, viravam santos, e em virando santo, puxavam para si, na verdade, a igreja lhes conferia também uma espécie de veneração e de culto, rendendo a ele ou a ela glória, quando a Bíblia deixa tão claro que a glória pertence apenas a Deus. Na verdade, na década de 60 agora, num concílio chamado Concílio Vaticano II, a Igreja Católica reconheceu que toda a glória precisa ser dada apenas a Deus. O quanto isso acontece na prática ou não é outra conversa, mas um exame assim simplesmente honesto da Bíblia vai nos mostrar que a glória pertence apenas a Deus. Ele próprio vai dizer que não divide sua glória com ninguém. O que seria essa glória? Porque assim parece um pouco abstrato, né? Falar de glória de Deus, como assim? E tem um evento no livro do profeta Isaías que explica de maneira bem visível o que é a definição da glória de Deus, e é o John Piper que diz isso. O John Piper, que é um teólogo norte-americano famoso, ele diz que a glória de Deus é a sua santidade em display. Sabe o que é display? É a sua santidade à amostra. Ele vai lá no texto de Isaías capítulo 6, quando o profeta tem uma visão do trono de Deus, e ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono. E diz que quando o profeta cai de joelhos, prostrado diante daquela visão, ele declara: Santo, Santo, Santo,
Ele declara a santidade de Deus, e logo após declarar a santidade de Deus, ele diz: a terra está cheia de quê? Da sua glória. A glória de Deus é esta santidade em display, esta evidência da santidade, do valor de Deus. A glória que pertence apenas ao Senhor. Mas aí veja, na época de Lutero, esta glória estava sendo dividida, repartida, estava sendo compartilhada. Antes de Lutero, nós vamos ler nos evangelhos, que Jesus também enfrentava uma situação em que homens queriam também partilhar da glória que devia apenas a Deus. Lembram-se de quem é que Jesus sempre entra pesado? São os líderes religiosos. Jesus entra pesado com eles, por quê? Porque eles são aqueles homens que gostavam, diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que eles gostavam de orar em voz alta nas praças, nos cantos públicos. E eles, enquanto estavam, como diz num bom cearense aqui, se amostrando lá na praça, eles achavam que os holofotes da história estavam sobre eles. Na verdade, eu acho que eles próprios direcionavam as luzes para eles mesmos, para que os outros o vissem. E como eu disse, dentro do judaísmo, no século I, o símbolo de status não era o mesmo que é hoje. Hoje nós vivemos numa sociedade de mercado, uma sociedade capitalista, que gosta de acumular coisa e fazer nome. Então, para nós, o símbolo de status está em bens e nomes e pertenças, é ou não é? Naquela época, o símbolo de status estava na sua postura religiosa. O que conferia um status para a pessoa era ela andar cheia de pompa, fazendo orações altas, e os rabinos que passavam, eles destilavam orgulho, porque os seus discípulos ficavam no canto olhando e dizendo: olha que homem sábio vai por ali. Isso era o sinal de status, de glória pessoal. Então, na época de Jesus, não era diferente da época da Reforma, só mudavam os personagens, mas o homem sempre quis atenção para si, sempre quis se autoglorificar. Repito, Jesus entrou muito pesado nessa turma. Aí, você diz assim, quer dizer que isso então vem lá da época de Jesus? Muito antes. Se a gente voltar lá para o início do Gênesis, no capítulo 9, você vai ver o relato da Torre de Babel, e ali sim, fica bastante evidente e claro, esta tendência do homem de querer meter a mão no holofote da história, virar para si e se autopromover e se autoglorificar. Eu vou ler para vocês a partir do verso 2 do livro de Gênesis capítulo 9, diz assim: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Você vê que já era uma sociedade mais desenvolvida para a sua época. Depois disseram: vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus. E continua dizendo assim, preste atenção: desta forma o nosso nome será famoso. Vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus, e desta forma o nosso nome será famoso. Então veja, desde que o homem é homem, desde os primórdios da humanidade, que há esta tendência da autoglorificação, das pessoas quererem puxar para si os luzeiros, receber os louros das conquistas e vitórias. Portanto, quando a gente chama esta série de reforma necessária, é porque ela é muito necessária para os nossos dias, porque eu não sei você, mas eu conheço muita gente querendo luz em cima dela, conheço muita gente, às vezes, de vez em quando, até eu, e nós estamos juntos nesse barco, porque basta ser humano para entrar nesta sina de querer puxar para si as luzes e querer fazer e acontecer, sair bonito na foto da história, é ou não é, queridos? Ou eu estou só nessa história? Amém, querido? Então a reforma é muito necessária, porque quando diz
que a glória pertence somente a Deus, é como se Deus estivesse olhando para nós e estivesse dizendo assim, ó, meu filho, com todo amor, ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar, porque a glória é minha e você é servo. Amém? Bem, Isaías 42:8 é o versículo que eu estou citando. É quando Deus diz assim, eu sou o Senhor, com letras todas em maiúsculas. Eu sou o Senhor, ele diz o nome dele, Javé. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Verso 8 diz, não darei a outro a minha glória, nem a imagem alguma o meu louvor. Então esse é o Deus que nós celebramos e dizemos, toda a glória nos céus e na terra sejam dadas a ti. Agora, queridos, se a gente já entendeu e concorda que a nossa vida precisa ser uma vida de glórias para Deus, e devemos fugir desta tendência humana e insistente da autoglorificação, fica então uma pergunta, como viver esta vida para a glória de Deus? O que é que eu tenho que fazer? Que atitude eu preciso ter no meu dia a dia, no meu cotidiano, para saber que eu estou pelo menos no caminho? Se eu vou conseguir ou não, é outra história. Mas para saber que eu estou pelo menos no caminho, querendo, buscando uma vida que faz sentido, uma vida cheia de propósito e significado, porque é uma vida que intenciona render glórias apenas a Deus. E para responder essa pergunta, cabe o texto que nós lemos, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Volta lá para mim, comigo, por favor. Verso 10, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Diz assim, o apóstolo Pedro, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deixa eu explicar isso aqui para você. A palavra graça vem do grego charis, que é a mesma raiz para a palavra dom. Sabe, o dom espiritual que Deus nos dá, que o Espírito Santo nos confere, você lê depois lá em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, você lê também em Romanos, Efésios, você vai ver que o Espírito Santo confere ao cristão dons espirituais. A palavra para dom é esta palavra graça, é da mesma raiz, charis. Você vai ver que o dom é uma dádiva, é um presente, é algo que nos é dado. Se nos é dado e eu então não pago por isso, é de graça. Percebeu aí a conexão? Então, quando ele fala que administrando a graça que Deus nos deu, o que ele está dizendo, queridos, é que Deus nos conferiu dons espirituais. Para uns ele deu o dom de falar em línguas, para outros o dom de interpretar essas línguas. Mas para outros ele deu o dom de profecia, que não tem muito a ver com adivinhar o futuro. Profecia é falar o que Deus quer que seja falado. Nós estamos aqui agora, nesse momento, profetizando sobre a sua vida. É isso que a Bíblia nos ensina. A outros ele deu o dom de ensino, a outros ele dá o dom de misericórdia. Sabe aquela pessoa que passa pela rua, não pode ver um mendigo que chega junto, senta do lado, pergunta o nome, conversa. Tem gente que tem essa inclinação, essa habilidade, esse talento, isso é dado por Deus. Tem gente que recebe o dom de compartilhar os bens que tem, o dom de generosidade. Conheço muita gente assim, que dá de maneira generosa porque acredita na mordomia dos seus bens, o que Deus lhe dá é para ser repartido, isso é um dom de Deus. Então, este Espírito Santo que confere dons à igreja como um todo, está dizendo hoje para você que uma vida que glorifica a Deus é uma vida que serve com os dons que Deus deu. Amém, queridos? Pensa só comigo uma coisa. Nós vivemos numa sociedade cuja característica é individualismo, concordam? Cada vez mais. Hedonismo, que significa a busca por saciar prazer individual. A nossa sociedade quer saciar a todo custo os seus prazeres individuais, concordam comigo? Uma sociedade imediatista, tudo tem que ser para ontem, não é nem para agora.
Então, dentro desse contexto, você pode começar a acreditar que o alvo da vida, o que vai conferir legitimidade e sentido à minha vida, aquilo que eu vou poder dizer assim, ó, vivi uma vida boa, é se você no final da reta tiver sido uma pessoa feliz. Tá certo? Tá não. Isso é mentira, porque nós não fomos postos no mundo para sermos exclusivamente felizes. Nós vamos ter momentos de felicidade, ok? Nós vamos ter picos, mas nós vamos ter vales. Se os montes não fossem alternados pelos vales, bem rapidinho o monte perdia a graça de ser monte e ficava chato, é ou não é? A vida tem essa dinâmica de altos e baixos. Então, muito mais do que ter sido posto no mundo para ser feliz, a palavra de Deus, a Escritura nos ensina que nós fomos postos no mundo para servirmos o outro. Esse é o alvo, esse é o propósito de uma vida que, sendo bem vivida, vai glorificar a Deus. Para que você casa? É para a mulher com quem você casou te fazer feliz? Ou no máximo você tentar fazer ela feliz? Não, a gente casa para servir uma outra pessoa com quem eu decido compartilhar uma aliança para sempre. Não tem essa história de que seja eterno enquanto dure, isso aí é poesia popular, mas não é verdade bíblica, apesar de ser bonita, mas não é verdade bíblica. A verdade bíblica é que numa relação interpessoal, seja ela o casamento ou uma amizade, o que mantém os dois juntos numa caminhada de propósito, de plenitude de realização, não é o nível de felicidade que ambos alcançam, mas é a capacidade de servirem um ao outro. Você crê nisso? Diga amém. Agora, como que você vai servir? É difícil porque, às vezes, a gente não quer servir, às vezes a gente quer dar um coice, né? Às vezes a gente não quer servir, a gente quer empurrar para fora, a gente quer cortar da nossa relação. Às vezes, para servir, vai exigir de mim e de você sair da zona de conforto. E nós temos sido formados uma sociedade cada vez mais acomodada às nossas zonas de conforto. Então, para a gente servir o próximo e viver uma vida que glorifica a Deus, nós precisamos nos lembrar que Deus nos mandou um auxílio, Deus nos mandou socorro, um auxiliador que veio habitar dentro da vida de todo aquele que confessa a Jesus Cristo como seu Senhor. Como é o nome dele? O Espírito Santo. O Espírito Santo habita no coração daqueles que confessam o senhorio de Cristo e por isso, movidos pelo Espírito, eu posso dizer, mesmo que eu não queira, mesmo que esteja tão confortável aqui na minha poltrona, eu entendo que o Espírito está me impelindo a servir, a fazer o que é certo. O texto de Mateus 5 que nós lemos, por outro lado, ele vai dizer que glorificar a Deus não tem tanto a ver com aquilo que nós fazemos aqui no domingo. A gente levanta a mão, a gente diz, Ele é a glória. Então, glorificar a Deus cantando é muito gostoso e faz parte dessa dinâmica de vivermos vidas que glorificam a Deus. Mas glorificar a Deus não tem tanto a ver com o que você faz no domingo, tem muito mais a ver com o que você faz de segunda a sábado, com o tipo de vida que você vive. O capítulo 5 de Mateus vai dizer isso. Se você começar do verso 1, você vai ver que ele fala das bem-aventuranças, daqueles que são felizes porque compartilham dos valores do reino, daqueles que são felizes e bem-aventurados porque aprenderam a dádiva da doação, do serviço. Então, glorificar a Deus tem muito a ver com o que eu faço de segunda a sábado, também com o que eu faço de domingo, claro, mas tem muito mais a ver com a forma como eu trato as pessoas, tem muito a ver com a forma como eu lido no meu trabalho, nos meus estudos, com a forma como eu respeito os meus pais, ou os meus filhos, ou os meus colegas. Glorificar a Deus tem muito a ver com os meus relacionamentos, glorificar a Deus tem muito a ver com a dinâmica da minha vida. E aí é quando nós nos lembramos o propósito de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. O propósito dele ter ido ali foi para que nós fôssemos remidos,
perdoados do nosso pecado. Mas perdoados do nosso pecado, não apenas para ficar curtindo dentro da igreja o louvor, levantando a mão e agradecendo a Deus pela dádiva da salvação. Não só para isso. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala em duas circunstâncias diferentes. Primeiro ele fala lá na carta que ele escreve a Tito, o seu discípulo. Paulo diz assim: ele se entregou por nós, está falando de Jesus, a fim de nos remir de toda maldade e de purificar para si mesmo um povo particularmente seu, repare, dedicado à prática das boas obras. Ele nos remiu do pecado a fim de separar para si um povo exclusivo, um povo seu, que vá realizar boas obras. Nós fomos salvos para estar em ação. Nós não fomos salvos para curtir a salvação apenas dentro da igreja. Nós somos salvos para estarmos em ação. É o que ele vai dizer agora aos Efésios, capítulo 2, verso 10 da carta de Paulo aos Efésios. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós podermos praticá-las. Veja, somos salvos para a prática de boas obras. O propósito das nossas vidas, o propósito da obra redentora de Cristo é para que a gente possa experimentar esta bênção de servir o outro. E aí faz todo sentido agora o texto lá de Mateus 5, que nós lemos a respeito de sermos a luz do mundo, quando ele diz assim, então quando vocês realizarem essas boas obras, essas ações de serviço ao próximo, façam de maneira que quando o próximo olhar para você, ele não vai jogar os holofotes da história sobre você, mas ele vai render glórias a Deus. E como é que a gente faz isso? Mais uma vez eu vou dizer, colocando em prática os dons que Ele me deu, os dons com os quais Ele me enche e me capacita, para mesmo na minha acomodação, eu encontrar forças para me colocar de pé e servir o mundo ao meu redor. Glória a Deus por isso. Amados, faz 14 semanas que o Crianças em Ação está precisando de voluntário. Quem aqui é pai? Já viu a plaquinha que tem ali no Crianças em Ação? 14 semanas precisando de voluntários. Sabe por quê? Que a cada semana, ao invés da tia Renata rasgar aquilo e dizer assim, que bom, enchemos o nosso quadro de voluntários, as crianças agora estão supridas, tem professor para todas as idades, a gente não precisa mais juntar 80 crianças no mesmo ambiente e tentar fazer de tudo para entretê-las e ensinar a palavra ao mesmo tempo. Que bom que agora podemos ter várias idades sendo ministradas por vários voluntários. Sabe por que ela não pode dizer isso? Vamos ser bem sinceros? Porque eu e você preferimos ficar no ar-condicionado, sentados, ouvindo a mensagem. Quando, na verdade, acredito sim que você está aqui honestamente querendo glorificar a Deus. Mas pelo menos uma vez por mês, ou dependendo da escala, uma vez a cada 2 meses, você também pode glorificar a Deus lá atrás, abençoando a vida das nossas crianças. Uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, você pode estar ali no bosque com os nossos adolescentes. Hoje de manhã um grupo de irmãos, em vez de ficar dormindo até tarde, em vez de ir para a praia, comer o seu caranguejo, ou fazer qualquer outra coisa, andar de bicicleta na ciclofaixa, esse grupo decidiu acordar às 5 da manhã, foi por aí, não foi, irmã? 5h30, 6 horas, pegaram o carro, se tacaram lá para Pedra Aguda, para fazer o Dia das Crianças do Sertão. E foi uma bênção, e eu já vi a carinha de cada um deles, está todo mundo aqui, podia estar em casa com a justificativa de que estava morto e cansado. O que eu estou falando para você? É que você vai ter uma escolha, de viver uma vida que glorifica a si próprio, uma vida que se acomoda aos seus interesses, àquilo que você quer ou deixa de querer, mas você também tem a escolha, já que um dia você falou, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, eu quero o querer de Deus, e quem quer o querer de Deus, aprende a viver uma vida que dá glórias a Ele. Eu quero encerrar contando para você uma história,
de um homem chamado Tio Paulinho. O Tio Paulinho é uma pessoa de verdade, essa história é verdadeira, não é fictícia. O Tio Paulinho mora ali no Parque Santa Filomena, um dos lugares mais perigosos da nossa cidade. Fica perto do Janguruçu, ali para a região, ali por trás do Castelão. Não é Palmeira não, é o Parque Santa Filomena. O Parque Santa Filomena tem uma das maiores taxas de criminalidade. Há uns 10 anos atrás, o Tio Paulinho chegou ali, viu aquela garotada e disse: vamos tirar essa turma das drogas, do crime. E ele propôs um jogo de futebol. Se não me falha a memória, a prefeitura ajeitou um espaço lá para ele, ele botou ali umas fitas no chão e começaram um racha. Tinha uma regra, para rachar no projeto chamado Meninos de Deus, para participar do racha, tinha que deixar as armas em casa, não podia falar palavrão e não podia brigar dentro do campo. Se brigasse, estava expulso. Então eram membros de gangues diferentes lá dentro. Mas eram uns meninos, como ele diz, eram uns meninos ruins. Eram tão ruins que ninguém da sociedade queria. Porque ninguém queria, ele disse, só quem quer esses meninos é Deus. Então será os meninos de Deus. Ele conta que há 10 anos atrás ele começou com 43 jovens, dos 13 aos 16, 17 anos. Desses 43, 40 morreram. Foram assassinados pelo crime, pelas drogas. Os outros 3 estão presos até hoje. Ao longo do tempo, outros meninos e meninas foram chegando, e 2 vezes na semana tem a palestra educativa, o jogo de futebol. O projeto cresceu, o projeto se espalhou, tem outros pontos da cidade, e aqueles meninos que ninguém quer, aqueles meninos que a gente tem medo de chegar perto, ganharam esse abraço do Tio Paulinho, e estão, muitos deles, saindo das drogas, restaurando suas vidas, foram cumprir pena, voltaram para a sociedade, conseguiram um emprego. Eu tive a oportunidade de ir na casa de um deles, pude ver a alegria daquele rapaz, ele próprio botando tijolo para construir as paredes, refazendo a vida dele. Teve uma garotinha agora, comprou uma moto, está trabalhando. Esse é o poder de um abraço como o abraço do Tio Paulinho, amém, queridos? Mas o Paulinho me falou uma coisa que aí doeu, porque honestamente eu não sei se eu teria a coragem. Ele disse assim: Mário, quando o telefone toca lá em casa depois das 11, eu já sei o que é. E eu me gelo da cabeça aos pés, porque eu sei que eu vou ter que sair de casa. Vou ter que entrar na boca. E vou ter que apartar alguma confusão. Ligam para ele para falar que fulano quer matar cicrano, venha cá pelo amor de Deus, que ele está com a arma na cabeça, porque ficou devendo, porque fez isso, porque brigou, está cobrando dívida antiga. E ele sai de casa e vai. E ele vai lá e ele apazigua, e ele ora, e ele ameaça tirar do racha, faz qualquer coisa que os meninos se ajeitam, na maioria das vezes. Aí o que ele me falou, que eu achei impressionante, algo bem simples, ele disse assim: Mário, você acha que eu vou cheio de autoridade e de coragem? Eu vou morrendo de medo. Eu saio, beijo minha mulher e filhos, porque eu não sei se vou voltar vivo. Ele falou do poder dilacerante do crack, que tira completamente a consciência da pessoa, e o rapaz mata por nada. Até alguém tão querido quanto o Tio Paulinho pode tomar um teco na cabeça, se o menino estiver doidão demais. Então ele diz: eu saio de casa me borrando de medo, perdão da expressão. Mas ele diz: mesmo com medo eu vou. Por que eu vou? Porque eu sei que Deus está me capacitando para isso. O Espírito dele está pondo não só coragem, o Espírito dele está pondo amor. Se eu não amar aquelas crianças, ninguém mais vai amar. Se eu não me dispuser a ir na alta madrugada separar a briga, eles vão se matar. Então eu vou, por pura obediência. E assim, irmãos, quando decidimos obedecer ao querer de Deus, abrindo mão do nosso querer, porque venhamos e convenhamos, para sair da cama já é difícil, não é verdade? Ainda mais sair para uma ligação dessa. Mas claro, você não é o Tio Paulinho, nem tem um chamado parecido com o dele. Mas talvez o seu vizinho seja alguém bem menos perigoso do que um dos meninos de Deus lá do Parque Santa Filomena,
e precise de um apoio seu. A pergunta é se você escolhe ir ou não. A pergunta é se você quer viver uma vida que glorifica a Deus ou uma vida de glória para si mesmo. É isso que o Soli Deo Gloria da reforma lá do século XVI fala para nós hoje, pleno século XXI. Quem está recebendo a glória? A glória que pertence só a Deus estava sendo compartilhada com santos homens e mulheres. Hoje, esta glória que deveria pertencer só a Deus está sendo disputada à tapa pelos integrantes da nossa sociedade, eu e você. Que hoje seja noite de quebrar este ciclo vicioso e que a gente possa verdadeiramente voltar ao centro do Evangelho e dizer: Senhor, que a minha vida seja uma vida que glorifique a Ti somente. Somente a Deus, somente o Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, todo louvor. Nós nos colocamos no nosso lugar e em vez de passar uma vida inteira nos cansando em busca da felicidade pessoal, nós vamos empreender uma vida voltada para servir ao nosso próximo e assim dar glórias a Deus. Que Ele te capacite em nome de Jesus, te tire da acomodação e te faça render glórias a Ele. Amém. Aleluia. Aleluia.